19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de agosto de 2019. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputados Laércio Schuster, Padre Pedro Baldissera, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 20 do mês de agosto do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Ricardo Alba e a senhora deputada Ana Caroline Campanholo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Ivan Nats, Bloco, PP, PSB, PRB e PV. Milton Obos, Bloco Social Democrático. Neudi Sareta, PT. Jerry Comper, MDB. E a senhora deputada Ana Caroline Campanholo, Bloco Social Liberal. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 390 a 401/2019, as moções números 396 a 403/2019, bem como os requerimentos números 992 e 1016/2019. Foi submetida à votação pelo processo nominal e aprovada a moção número 404/2019, totalizando 11 votos sim, 5 votos não e 6 abstenções. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 987 a 981 e 993 a 1015/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1134 a 1146/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Mauro de Nadal, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor secretário da Educação do município de Itapiranga, Nelson Klein, fizesse uso da palavra para divulgar a 41ª Oktoberfest. Mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Volney Weber, com a aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao senhor prefeito do município de Orleans, Jorge Koch, para falar acerca da comemoração dos 106 anos de emancipação político-administrativa daquele município. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna o senhor deputado Bruno Souza e a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu primeiro, o secretário lavei a presente ata. Senhor presidente, essa é a ata da 73ª sessão e eu gostaria de poder também agradecer a presença aqui no Parlamento Catarinense do vereador Gilson e do vereador Bruno Cunha, da cidade de Blumenau. Sejam todos bem-vindos. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Inscrito para falar, deputado Ricardo Alba. Pela ordem, deputado João Amin. Licença, deputado Alba, que já está inscrito, anunciar a presença aqui na Assembleia do vereador Ginho de Itaió e do Eugênio de Jaraguá do Sul, acompanhados das pessoas das suas cidades. Então, a gente dá boas-vindas a eles. Sejam bem-vindos. Agora sim, deputado Ricardo Alba. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses que nos assistem em todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Quero começar o meu pronunciamento de hoje mandando um grande abraço
aos meliponicultores de todo o estado. Para quem não sabe, meliponicultor é aquele que cria as abelhas sem ferrão. E produzem um mel, por sinal, muito saboroso. Essa atividade é geradora de impacto ambiental positivo, é uma atividade economicamente viável, ali na tela algumas fotos, é socialmente aceita e estimulada. Aliás, em Blumenau, por exemplo, os produtores de mel, através da abelha sem ferrão, se organizaram e fundaram a Associação dos Meliponicultores, a AME. Só em Blumenau, deputados, são 180 pessoas que criam essas espécies de abelhas e são inofensivas. Aliás, quando vereador em Blumenau, eu propus uma alteração no plano diretor do município, possibilitando que os meliponicultores pudessem cultivar as abelhas nas áreas urbanas da cidade, e esse projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores e foi alterado o plano diretor do município. Então, fica aqui o registro dessa atividade, que, como eu disse, é geradora de impacto ambiental positivo, é economicamente viável e que deve ter visibilidade, deve ser estimulado aí em todo o estado. Parabéns aos meliponicultores, criadores de abelhas sem ferrão. Quero falar de um novo projeto nosso, em trâmite aqui na Assembleia Legislativa, um projeto importante para a área da segurança pública, porque trabalha a área jurídica. Institui a assessoria jurídica, bem como a defesa técnica para os integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica, dos agentes penitenciários, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em processos administrativos e judiciais, no caso que esses policiais, esses agentes, do Estado venham a responder no exercício de suas funções públicas. Resumindo, se o policial vier responder um processo judicial, deputado Lima, ou um processo administrativo, isso tanto policial civil ou militar, ou agente penitenciário, e esse processo decorrer da sua atividade profissional, ele está lá em nome do Estado de Santa Catarina. Nada mais justo que a Procuradoria-Geral do Estado defenda esse agente, esse servidor do Estado de Santa Catarina nos processos administrativos e judiciais. Mais um tema a ser debatido aqui nesta casa, de suma importância, porque traz defesa jurídica, traz respaldo jurídico àqueles que nos defendem no dia a dia, que são os profissionais da segurança pública. E por fim, quero convidar a todos os deputados e a todos os catarinenses a estarem conosco no dia 13 de setembro, em Joinville, quando faremos mais um seminário regional do idoso, aqui da Comissão do Idoso da Assembleia Legislativa. Levaremos palestrantes para abordar questão de saúde pública, direito dos idosos, inclusão social, reinserção no mercado de trabalho e todos os temas que abordam os idosos aqui em Santa Catarina. Essa é uma comissão criada recentemente aqui na Assembleia, a qual eu presido, tem a participação de inúmeros deputados que são ativos, e a gente tem por missão não só debater o aprimoramento dessas questões aqui na Assembleia, mas estadualizar os direitos da pessoa idosa acima de 60 anos, como fala a legislação, para todo o Estado. O primeiro seminário regional foi em Chapecó e o segundo será no dia 13 de setembro, em Joinville. Estão todos convidados, na sede da Amunesc. Obrigado, senhor presidente. Próxima oradora escrita pelo tempo de até 10 minutos, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas e a todos que acompanham esta sessão. Hoje eu vou falar de duas experiências muito positivas que eu conheci, que representam, na verdade, o grande trabalho que os educadores neste país e nesse estado vêm fazendo em nossas escolas. No último dia 5 de julho, em Chapecó, nós tivemos o lançamento do livro Aventuras com Pôneis Mágicos.
em uma noite de sexta-feira muito fria, o lançamento desta obra lotou a sede da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Chapecó e região. Qual o motivo? A autora do livro é o exemplo que ela representa para sua família, seus colegas da escola, professores e toda a comunidade. A autora se chama Cauana Briguente, 19 anos, cursa o último ano do ensino médio na escola Genicomel, escola da rede estadual pública de Chapecó. Quem é essa grande autora? É uma menina autista. Desde criança, Cauana desenvolveu habilidades nas áreas da literatura e da escrita. O livro lançado surgiu a partir de um trabalho interdisciplinar apresentado em mostra pedagógica promovida em sua escola ainda em 2017. Com o apoio dos pais, Jaqueline e Claudemir, e dos professores da escola Genicomel, Cauana se desafiou, conheceu lugares que serviram de inspiração e transformou o enredo em uma obra literária. Na história, de repente, nesta história, a protagonista se vê em um mundo inteiramente desconhecido, em que nenhuma outra pessoa jamais esteve, habitado por criaturas mágicas. Lá, ela precisa aprender a conviver com o desconhecido e conviver com a diversidade, além de lidar com seus próprios medos, sonhos e limitações. A sua escola conta com um trabalho voltado para a educação especial, amparado por profissionais comprometidos com a inclusão e especializados na área. A educação transforma realidades e concretiza sonhos. Cauana, que publicou este livro, que eu trago aqui para o Parlamento Catarinense, eu quero destacar, porque a gente tem um enorme preconceito com as pessoas com deficiência, especialmente com autistas. Eu estive nesta noite, chorei muito, emocionada, ao ver o empenho dos pais, dos familiares, em primeiro lugar, em vencer os seus preconceitos. Em segundo lugar, potencializar toda a capacidade desta jovem. E me emocionei muito quando os colegas da turma chegaram nesse lançamento. Então, eu quero dizer com isso que a escola pública tem inúmeras professores e professoras que desenvolvem trabalhos belíssimos. Lá estavam os professores emocionados com a publicação deste livro. Então, eu disse a eles, eu tenho autorização para levar para a tribuna a produção dessa menina? Tens, deputada. Então, está aqui trazer essa experiência que não é a única em Santa Catarina e nem no Brasil. São milhares. Por isso que eu defendo muitos educadores, porque eu sei a dedicação que esses profissionais têm. Não ganham nada a mais do que já ganham, mas têm um envolvimento e um comprometimento enorme. Então, a Cauana Briguente é, com certeza, uma pessoa que nos inspira a continuar defendendo os profissionais da educação, acreditando na educação. Bom, esse é um ponto. Segunda grande experiência, e hoje eu vou falar só de coisas boas aqui, né? Também visitei uma escola na última semana do recesso, que muita gente acha que no recesso os deputados ficam em casa. No recesso, a gente aproveita, né, deputada Marlene, para fazer aquela correria toda e cumprir a nossa agenda. Eu visitei uma escola e não fui olhar de qual partido era o prefeito, porque isso é tão pequeno, né, que não tem a menor importância. Visitei a escola do campo em tempo integral Bela Vista, interior de Nova Itaberaba. Cheguei lá, tinha uma comitiva toda nos aguardando. Pais que nem mais têm filhos na comunidade estavam lá me esperando. Prefeito, secretário de Educação e toda a equipe. Pasmem, colegas deputados, o que tem nessa escola é algo que a gente deveria pegar no colo e premiar. Essa escola estava para ser fechada.
70 alunos diminuindo para 50. Foi feito um trabalho com a comunidade, chamado os pais, quem tem filho e quem não tem. Porque a escola é da comunidade, ela não é só de quem tem filho. Chamaram todos e disseram o seguinte: escuta, o que é que a gente tem que fazer para transformar esta escola em algo significativo para a vida dos estudantes e da comunidade? E aí todo mundo, professores, pais e estudantes, contaram para mim o que fizeram. Deputada, nós decidimos que esta escola tinha que ser em tempo integral. Essa escola hoje funciona das 8 da manhã ao meio-dia, com as disciplinas tradicionais do currículo, do meio-dia às 4 horas da tarde, com oficinas. As oficinas que foram definidas, também foram definidas por essas pessoas, pais, professores e comunidade. Quais oficinas eles definiram? Eles disseram, olha, nós não queremos que seja uma escola do campo, que só trate de coisa do campo. Nós queremos uma escola do campo, que mantenha a origem, o vínculo, mas que olha para esse mundo moderno. Que eles definiram robótica, primeiro eixo. Fizeram um convênio com o Sistema S, que profissionais vão lá ministrar robótica para todas as crianças, desde essa menininha pequena até a turma maior. Um eixo das oficinas é robótica, o outro eixo, agricultura familiar e sustentável, para não perder o vínculo com o campo. Um outro eixo, cuidado com os animais. Um outro eixo, plantas, chás, hortas. Uma outra diretriz, esporte, saúde e cultura. Então, essa escola conseguiu garantir uma dinâmica de preservar a sua cultura, a sua realidade, mas dar um passo a mais, que é o que eu acredito de educação. E tem uma coisa que me chamou a atenção, deputado Mauro. Todas as crianças têm o seu colchonete e o seu chinelinho para usar dentro da sala. E por quê? Porque depois do almoço, como são 8 horas, eles dormem. Faz parte da aprendizagem. É ciência. Se a gente vai visitar alguns países da Europa, depois do almoço é hora da soneca. Então, fisiologicamente se estudou que a criança não pode ficar 8 horas numa dinâmica estressiva sem ter uma paradinha. E os professores também param junto com as crianças. É uma atividade educativa também. Depois da hora do sono, começa todas as oficinas. Na quarta-feira de tarde, é a hora que todas as crianças vão para casa e os professores planejam. Tudo isso combinado com os pais e com os estudantes. Planejar e avaliar a semana. Qual é a consequência disso? De 70 alunos diminuindo para 50, hoje tem 130 crianças, com lista de espera. Os alunos da cidade estão indo estudar nessa escola. E eu entrei nas salas de aula e perguntei para toda a criançada, escuta, o que essa escola aqui tem diferente daquela da cidade? Todos falavam do que eu estou falando aqui para vocês. Robótica, animais, plantas, cultura, esporte. E mais, essa escola tem coelho, galinha, galo, terneirinho. Por quê? Porque faz parte do cuidado com os animais o trabalho educativo. Eles doaram os animais. E no final de semana, a comunidade é que cuida dos animais, garantindo alimentação. Todos os professores têm 40 horas de dedicação integral. E o que se percebe... Mais 30 segundos, deputada. O que se percebe na escola? Mudança de comportamento. As crianças têm criticidade, atitude, autonomia, responsáveis pelo ambiente que estão inseridas e que estão construindo.
E a minha grande alegria é saber que toda essa proposta está sendo assessorada por professores da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, universidade assessorando pais, comunidade, prefeitura. Deputada Luciane, ouvindo a tua fala, e aí eu vejo aqui à frente o vereador Rogério Grade e o vereador Rambinho, lá de Cunhaporã, que não vamos deixar mentir, me fez lembrar do tempo em que lá na escola nós tínhamos uma horta, onde nós, alunos que cuidávamos da horta, e toda a merenda, a alimentação desta horta, servia para todos os alunos e produzida ali. E a limpeza da sala de aula era nós que fazíamos. Inclusive passar cera no chão e lustrar o chão, o piso da escola, né? E ninguém ficou doente por isso, né? Tempos bons. Tempos bons. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Marlene Fengler. Mas antes aproveito para registrar a presença do vereador Silvio Fiorez, da vereadora Domingas, lá de Caibi. Sejam bem-vindos. E demais lideranças que acompanham a sessão de hoje. Sejam bem-vindos a esse parlamento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas, todos os espectadores, telespectadores da TVA, da rádio, aqui da Assembleia Legislativa. O que me traz aqui hoje é para falar de um assunto que já foi tratado, está sendo tratado nos últimos dias por praticamente todos os parlamentares e todo o povo catarinense, na verdade. E nesse último final de semana, eu visitei, de quinta a domingo, fiz mais um roteiro no extremo oeste catarinense. E tive a oportunidade de conversar com produtores e lideranças de vários municípios, como Pinhalzinho, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Cunhaporã, Bom Jesus, Palmito, Siqueza, além de São Miguel do Oeste e de Chapecó. Além disso, também como coordenadora da bancada do Oeste, junto com os companheiros da bancada do Oeste, ouvimos de todos os setores, e em todos esses municípios eu também ouvi dezenas de apelos e principalmente perguntas sobre a questão dos incentivos fiscais, aos agroquímicos ou agrotóxicos, como queiram denominar. Há muita angústia e apreensão entre os grandes e pequenos produtores em relação aos impactos do aumento da alíquota do ICMS. Os produtores estão inseguros e querem saber o que vai acontecer com eles aqui em Santa Catarina. Eu, assim como todos aqui, tenho buscado ouvir os setores produtivos e ouvir deles, aliás, informações sobre o uso de defensivos. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas considerações. A primeira delas, e que me parece óbvia, é que os setores produtivos têm o direito de serem ouvidos pelo governo. Não só o direito, eles precisam ser ouvidos pelo governo. E que isso já deveria ter acontecido, da mesma forma que essa casa fez ao abrir as portas para conhecer a realidade de cada um dos segmentos. Amanhã, o governador deve recebê-los, e isso, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço. Nas conversas que tive com os produtores do Oeste, ficou muito claro que o uso de defensivos é fundamental para a produção. E não é uma necessidade só de quem produz no nosso estado. É uma necessidade mundial, em qualquer lugar do mundo que se produza. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mostra que o Brasil aparecia em 2016 na 44ª posição em um marketing sobre o uso dos defensivos agrícolas, usando menos, por exemplo, como por exemplo, a Espanha, a Bélgica, a Itália, a Irlanda, Portugal, Suíça. Ainda segundo estudos da ONU, sem o uso de pesticidas, as perdas agrícolas poderiam chegar a 40% da produção mundial. Eu estou falando de mundo, de Brasil, mas tudo isso que estou dizendo vale aqui para Santa Catarina também. Assim como em outros lugares, aqui também não é possível ainda produzir em larga escala sem o uso de defensivos agrícolas. Vou dar um exemplo. Quase todos sabem que eu sou filha de agricultores. E eu lembro muito bem da alegria do meu pai quando quando conseguia produzir, colher em torno de 30 sacas de soja por hectare, o que não dava nem 1.800, ou em torno de 1.800 quilos de milho, de milho e não de soja.
Mas com a tecnologia e uso de defensivos, se colhia em 2017 cerca de 7.500 quilos de milho por hectare, segundo a EPAGRE, ou seja, praticamente o triplo. Mas eu garanto a vocês que ninguém usa defensivo porque gosta ou porque prefere. Os agricultores querem usar cada vez menos agrotóxicos em suas plantações, porque eles são caros, muito caros, e representam até 30% do custo da produção. A questão é que não dá para fazer isso de repente. Não resolve taxar esses insumos de 0 para 17 de uma hora para outra, acreditando que isso vai impedir ou reduzir o uso. Há pelo menos duas questões a se considerar nesse caso, uma econômica e outra de política agrícola. Do ponto de vista da economia, como vários aqui já disseram, a arrecadação até pode aumentar num primeiro momento, mas a tendência, e isso ficou claro quando nós ouvimos os setores produtivos, especialmente os representantes do agronegócio, é que nosso Estado perca competitividade. E, além disso, produtividade também. E, consequentemente, teremos a quebra do setor e a diminuição da arrecadação, ou seja, também não resolve o problema. Mas, se por convicção pessoal o governo tem a intenção de implantar a tributação verde, precisa sentar com os setores e construir uma política agrícola, que estimule a produção a médio e longo prazo sem o uso dos defensivos. É necessário desenvolver um programa de redução gradual e, ao mesmo tempo, incentivar quem produz produtos orgânicos. E precisa ir além. Precisa investir em pesquisa, em tecnologia e desenvolver insumos biológicos capazes, aí sim, de substituir os agroquímicos utilizados hoje. Se a gente quer mudar a cultura, tem que fazer isso da forma certa, usando tecnologia, inovação e políticas novas políticas de uso do defensivo. Temos que usar a ciência para mudar essa realidade, usar a pesquisa para desenvolver produtos mais seguros para o agricultor, para o consumidor e para o meio ambiente. Os nossos vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, mantêm a política de incentivos à produção. E isso também já foi dito aqui várias vezes por vários colegas. Fica evidente, portanto, que se Santa Catarina mantiver a elevação do ICMS, os produtores vão comprar defensivos nesses estados, porque será mais barato. Essa é uma grande possibilidade. A outra, que é pior, é que busquem fora do país, sem qualquer tipo de controle ou fiscalização. E eu quero ressaltar aqui o excelente trabalho de orientação e fiscalização que exercem os técnicos da SIDASC e da EPAGRE, que rastreiam desde a compra do agrotóxico pelo produtor até a destinação da embalagem para evitar o uso e o descarte inadequados. Isso é um ativo que Santa Catarina tem e não pode ignorar. Da mesma forma, não se pode ignorar que, graças à política fiscal dos últimos anos, nosso Estado é hoje o maior exportador de carne e de frango do Brasil e o maior produtor nacional de carne suína. E eu nem estou entrando também aqui no mérito da insegurança jurídica, ou da segurança jurídica. Fico avaliando como deve pensar quem investiu aqui ou pretende investir. Quais as garantias de que as regras não vão mudar no meio do caminho? A decisão de elevar, de um dia para o outro, o ICMS dos defensivos, sem um estudo prévio ou uma base científica que justifique a decisão, coloca em xeque todas as normas jurídicas que regem a economia do Estado, porque fica explícito que a qualquer tempo elas podem mudar. Tenho certeza que todos somos a favor de Santa Catarina e, por isso, penso que precisamos unir esforços para construir a melhor alternativa possível que permita ao setor produtivo continuar competitivo e forte. A cadeia produtiva de Santa Catarina responde por 70% das exportações catarinenses e representa mais de 20% do PIB estadual, além de ser responsável por mais de 500 mil de empregos diretos. É um setor que merece ser tratado com respeito, que precisa ser ouvido e levado em consideração. E é isso que eu desejo que aconteça a partir da reunião do setor produtivo de Santa Catarina com o governador, de cuja boa intenção eu não duvido, de jeito nenhum, muito pelo contrário.
mas que por convicção pessoal tomou uma decisão que afeta negativamente todo o nosso Estado. Muito obrigada. Próxima deputada inscrita ainda em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos, deputada Paulinha. Senhor presidente, senhores colegas, minhas colegas deputadas, hoje é o dia das meninas, né? Todas nós, em sequência aqui, hoje nos postamos a deixar a nossa mensagem ao parlamento. Bem, antes de tudo eu quero mais uma vez ratificar o convite para as colegas e para os colegas para o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio e Incentivo à Cultura, que acontece hoje no hall da casa, às 17 horas. E faço esse convite em especial porque uma das pessoas que vai se manifestar hoje é uma mulher que desenvolveu um belo trabalho e estruturou, concebeu, organizou nos últimos anos 2 dos festivais de cultura mais importantes do nosso país, que é o Festival de Gramado, que eu tive o privilégio de conhecer recentemente, e o Festival Mundial de Corumbá. Ela vem trazer essa experiência e nos mostrar o quanto Santa Catarina tem uma riqueza de oportunidades que pode ser aproveitada. Por isso que eu acho que vale a participação dos senhores para ouvir o que ela tem a nos dizer. Bem, trago também aqui 2 pedidos especiais ao parlamento. Ontem, na CCJ, nós tivemos 2 projetos de lei de nossa autoria aprovados pelos colegas, senhor presidente. Um deles que torna obrigatório o uso de um exame rápido em todas as unidades de urgência e emergência do Estado de Santa Catarina, inclusive dos pequenos postos de um exame rápido chamado tropomina, que tem como propósito diagnosticar com mais precisão os sintomas que uma pessoa tem quando está na iminência de sofrer um infarto agudo de miocárdio. E que nem sempre estão vistos estes sintomas aos olhos clínicos. Esse exame custa menos de R$20 e ele pode salvar uma legião de vidas catarinenses se for feito no momento certo. Então, eu trago aqui a gratidão aos colegas da CCJ que aprovaram por unanimidade essa medida e rogo à Assembleia que tão logo tramite nas demais comissões, senhor presidente, possa pôr em prática esta lei que vem corroborada com pareceres favoráveis de todo o sistema público que pôde manifestar sobre ela. Um outro assunto também que eu trago é a preocupação que eu divido com vossas excelências por conta da situação da nossa juventude, mas de forma mais especial a juventude que se encontra em condições de vulnerabilidade. Ao estudar os números dos apenados do Estado, descubro que 69%, quase 70% da população carcerária catarinense hoje é jovem. Ela tem menos de 29 anos, senhor presidente. A média nacional, que já é abusiva no meu ponto de vista, ela chega em 54% de apenados com idades mais jovens. E o pior, como foi dito aqui pelo deputado Fernando Krelin, numa discussão na sessão de ontem, nós temos 70% de reincidência das pessoas depois da passagem pela primeira prisão no mundo do crime. Eu tenho orgulho do sistema prisional de Santa Catarina pelo que se desenha nas mãos do Leandro. A gente sabe que temos unidades onde há capacidade de trabalho para 100% dos presidiários, o que, de certa forma, auxilia no processo de ressocialização. Mas a gente tem que pensar nesse jovem que sai do cumprimento da primeira pena
desejoso de retomar a sua vida com dignidade e não encontra uma porta aberta. É por isso que a gente propôs um projeto de lei, na verdade, que institui a política estadual de incentivo e reinserção social aos apenados e egressos do sistema prisional no âmbito do nosso Estado. E mais do que apenas o pedido para a aprovação da lei, eu acho que nós temos sim que nos debruçar sobre esse tema, porque, veja, 70% da população carcerária é jovem, mais de 70% acaba reincidindo no crime por falta de oportunidade, por falta de visão da sociedade, que esse sim é um problema nosso. Então, senhor presidente, eu me ponho também como colaboradora nessa causa, e é um dos temas que nós gostaríamos, com certeza, de auxiliar a liderar, porque nós entendemos que tem que haver uma segunda oportunidade para esses jovens. Nós estamos também na iminência de lançar a Frente Parlamentar da Juventude, cujo um dos propósitos fundamentais é justamente esse. O que é que pensa o jovem catarinense hoje? Quais são as suas expectativas, os seus anseios, os seus sonhos? Por que que essa juventude que em algum momento se deixa seduzir pelo mundo do crime não consegue retornar para uma vida adequada, né? Então, essas são as reflexões que eu quero trazer nessa tarde no Parlamento. Quero também dizer aqui à deputada Marlene e a todos os demais, é evidente que nós corroboramos com esse sentimento que toma conta do Estado de Santa Catarina em relação à proteção não só da agricultura familiar, mas do agronegócio, como está posto. Os incentivos fiscais que foram concedidos ao longo dos anos tiveram um papel decisivo na edificação do Estado no que concerne à geração de empregos, a desenvolvimento econômico, a estruturação da nossa força de trabalho. Mas é importante também que se diga que esse processo de reversão que está posto aí, que caiu nas nossas mãos do Parlamento e do Governo, não foi criado por nós. Há uma decisão do CONFAS que nos remete à necessidade de revisão desses processos. E sim, nós temos que trazer calor e aconchego ao setor produtivo nessas horas. De fato, muito diálogo já foi estabelecido em muitas frentes, mas eu quero dizer a vocês aqui, meus colegas, que eu sou uma mulher que patrocino discussões com firmeza, com coerência, mas também dentro da cultura da paz. Eu acho que nós entramos já num estado de coisas de tal intolerância de todos para com todos, que mesmo uma pauta tão ardida, tão séria, não pode ser discutida de forma agressiva nem de um lado nem de outro. Ela tem que ser resolvida. E nós temos prazo, temos tempo. Eu torço, assim como a deputada aqui que me antecedeu falou, que amanhã, nessa reunião que o governador Moisés estrutura com o setor produtivo, de fato se ponha um ponto nessa situação, para que a Assembleia não precise se ver no constrangimento de, na semana que vem, no amanhã, discutir mais uma vez, Mauro, essa questão dos decretos. Eu acho que o governo ele tem condições de ajustar essas questões finais agora de tudo aquilo que foi avançado, e torço por isso. Torço que esse ajuste seja feito agora de forma equilibrada, fraterna, firme sim, com a convicção da responsabilidade. Esta é a palavra, a responsabilidade que cada um de nós temos para com o nosso Estado, né? Então, esse é o meu recado nesse sentido. E foi nesse propósito, nesse sentimento, nesta visão que ontem também me pus contrária à moção do meu colega Gessé aqui, porque eu realmente tenho refletido muito sobre essa expressão repúdio. Eu não sei se eu quero dirigir as ações que o meu coração põe como necessárias para o desenvolvimento da Santa Catarina do amanhã, e é isto que eu vim aqui fazer. Eu quero discutir, minha amiga Marlene, qual será a Santa Catarina daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, e não apenas o nosso hoje, o nosso amanhã apertado. Para isso é necessário ter grandeza, para isso é necessário fazer política com muito amor, com muita devoção. E é neste clamor que eu me ponho a refletir se vale a pena a gente discutir os sofismos da sociedade hoje sob a égide do repúdio.
Eu tenho a minha visão de família e de sociedade, eu quero deixar claro, de construção familiar. Mas nós temos que admitir que o país do século XXI não foi aquele de 20, 30 ou 40 anos atrás, no momento de 88 da Constituição. E é necessário, senhor presidente, para encerrar, apenas que se tenha fraternidade e maturidade apenas para ouvir, entender que essas diferenças precisam fazer parte do nosso cotidiano, das nossas reflexões e das nossas discussões. Assim, a gente edificará um país muito melhor e mais fraterno. Muito obrigada, senhor presidente. E não esqueçam, Frente Parlamentar da Cultura e 5. Pela ordem, deputado Laércio. Gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos líderes vereadores da cidade de Benedito Novo, o Walter Deg, o ex-prefeito também da cidade, vereador Osni Floriani, e também o ex-prefeito Rari da Labrida, que nos acompanham hoje aqui no Parlamento Catarinense. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. O horário destinado aos partidos políticos. O primeiro a usar o horário de hoje seria o bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Deputado João Amin, Vossa Excelência fará uso do tempo. A palavra, deputado João Amin. Presidente Mauro de Nadal, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na própria Assembleia, na TV da Assembleia Legislativa, pela Rádio Digital, em maio deste ano, nós assumimos o compromisso de buscar a certificação do nosso gabinete para ser um gabinete lixo zero. A intenção de toda a equipe, não falo aqui por mim, mas falo de todas as pessoas que nos ajudam, é consolidar as ações a favor do meio ambiente, sustentabilidade, que tem marcado não só a nossa participação aqui na Assembleia, mas desde a Câmara de Vereadores de Florianópolis, onde sempre tive essa preocupação. O lixo zero, ele é uma meta que visa mudar as práticas com a relação com os resíduos, aqueles que a gente produz no dia a dia. Com essa iniciativa, a gente pretende despertar uma maior conscientização das pessoas e do parlamento para a necessidade de um aproveitamento máximo e correto dos resíduos recicláveis e orgânicos. A partir desse compromisso assumido, passamos a adotar uma série de medidas de controle no gabinete e acabamos fazendo algumas constatações. Essas constatações impressionantes. Nesses 4 meses, desde o nosso começo, a gente conseguiu evitar a utilização e deixamos de enviar ao aterro aproximadamente 8.000 copos plásticos, 1.000 sacos de lixo de 20 litros. Esses números absurdos foram feitos com base na média de utilização dos gabinetes da Assembleia Legislativa. Em relação aos copos, o que nos ajudou bastante foi o fato de termos adquirido copos ecológicos, que hoje são utilizados no gabinete. E em relação aos sacos plásticos, hoje, apenas por um dia é utilizado, o restante dos resíduos são reciclados. Essas mudanças de conceitos e atitudes, contagia todos aqueles que frequentam o nosso gabinete. E é muito saudável ver as pessoas adquirindo e aderindo aos novos hábitos. A nossa intenção agora é trazer esse debate de forma mais ampla para a Assembleia, fazer dessa pauta positiva uma ferramenta de mudança no nosso modo de consumo, principalmente o plástico. Hoje, praticamente todos os resíduos da Assembleia são tratados como rejeito, ou seja, encaminhados ao aterro sanitário. Nosso foco é, a partir de uma ação individual, provocar uma maior conscientização de toda a Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
Próximo horário destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Não havendo orador inscrito, o próximo horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. PT, com a palavra, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu trago à tribuna, à tarde de hoje, a temática que envolve a água. E julgo que seja até um momento propício para trazer presente esse debate, tendo em vista que em várias regiões do nosso estado de Santa Catarina, nós nos deparamos neste momento com uma certa escassez das precipitações, principalmente nestes últimos meses, a partir das chuvas. E para se ter uma ideia de que sem água não existe nenhuma possibilidade de vida. A água, ela é o princípio básico, fundamental, para que a vida, em todas as suas dimensões, ela possa acontecer. E a ausência dela, infelizmente, nós vamos fazer um enfrentamento de morte em todos os aspectos e sentidos. Se nós fizermos uma referência à nossa agricultura familiar, camponesa, do agronegócio, nós vamos perceber de que a ausência da água compromete essencialmente todos os tipos de culturas que são cultivadas nas diferentes regiões do nosso estado. E nós percebemos que nestes últimos meses, trago aqui presente dados da EPAGRE, do estado de Santa Catarina, que de uma forma ou de outra trazem uma profunda preocupação. Nestes últimos meses, e aqui eu coloco a partir de junho, nós enfrentamos no nosso estado, em várias regiões, precipitações inferiores à média histórica do estado de Santa Catarina. Para se ter uma ideia, em junho foram apenas 44 milímetros, enquanto a média histórica é de 176 milímetros. Em julho, foram apenas 96 milímetros, quando a média histórica é de 153. E agora, em agosto, apenas 17, quando a média histórica é de 138. Portanto, estes dados que a EPAGRE-CIRAM levanta, ela desperta uma grande preocupação para todas as culturas, porque neste momento iniciam-se todos os processos de plantação
das diferentes culturas no estado de Santa Catarina. E essa escassez de chuva, ela remete uma preocupação muito forte, muito grande a todo o setor produtivo do nosso estado de Santa Catarina. E se não fosse isso, a própria Epagre Ciram aponta uma preocupação muito forte, muito grande, com vários rios do nosso estado. E aqui poderíamos citar o Rio do Peixe, o Rio Canoas, o Rio Jacutinga, o Rio Canoinhas, Rio Negro, enfim. A Epagre levanta hoje 11 rios que inspiram grandes preocupações, que estão mendigando. Esses rios estão numa situação quase extrema e, se nós formos olhar, trazem grandes preocupações com relação ao abastecimento de água, as inúmeras famílias que ao redor delas vivem, mas ao mesmo tempo também com relação ao próprio momento em que nós estamos vivendo de escassez. Por isso é preciso implementar algumas ações fortes para a gente se contrapor, como a questão mesmo da reutilização da própria água. Mas eu quero voltar em outros momentos. Registro a presença neste parlamento das vereadoras Crisane e também Deise, da belíssima Cunha Porã. Sejam bem-vindas. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo orador para ocupar o horário do MDB, passamos ao Bloco Social Liberal, PSL, PL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo também orador inscrito, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retomar com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.